A África, gente, é um continente de contrastes, onde a beleza natural exuberante, tipo um paraíso, se mistura com desafios socioeconômicos, digamos, bem cabeludos. É o berço da humanidade, um lugar de história rica pra caramba e cultura vibrante, expressa em suas múltiplas línguas, tradições e costumes. Mas nem tudo são flores. A África também enfrenta problemas sérios, como pobreza, fome, conflitos e uma instabilidade política que parece filme de terror. Para entender a África de verdade, a gente precisa ir além dos estereótipos e reconhecer sua diversidade, riqueza e o potencial que ela tem. A África não é um país só, não, viu? É um continente gigante e diverso, com 54 países independentes, cada um com sua história, cultura e desafios próprios. É muito comum ver a África retratada de forma homogênea, como se fosse tudo a mesma coisa, ignorando a variedade enorme de culturas, línguas e paisagens. Do deserto do Saara, que parece não ter fim, às savanas verdejantes, das montanhas que parecem tocar o céu às florestas tropicais, a diversidade geográfica da África é de cair o queixo. Cada país tem suas próprias tradições, costumes, línguas e expressões artísticas. É como um mosaico cultural, sabe? Rico e cheio de vida. Se você quer ter uma ideia da riqueza da história e da herança cultural da África, é só prestar atenção na variedade de línguas. Acredita que mais de 2.000 línguas são faladas no continente? É quase um terço das línguas do mundo inteiro. E olha só que legal, 5 delas se destacam como as mais faladas: árabe, suahili, inglês, francês e adivinha só, português. A língua portuguesa moldou a cultura, a literatura e a identidade de países como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. A diversidade linguística da África é um patrimônio cultural que não tem preço e precisa ser preservado e valorizado. A herança pesada do colonialismo, a instabilidade política que parece não ter fim, a corrupção, a falta de infraestrutura e a desigualdade social são como pedras no caminho do desenvolvimento do continente. O colonialismo deixou um legado de exploração econômica, desigualdade social e instabilidade política que, para ser sincero, continuam a afetar muitos países africanos até hoje. A exploração desenfreada dos recursos naturais e a divisão artificial de fronteiras, feita sem pensar nas consequências, criaram o cenário perfeito para conflitos e pobreza. Como a exploração do ouro e pedras preciosas contribui para uma exploração da terra totalmente desenfreada, minando assim seus ricos recursos. A má governança e a corrupção são problemas que parecem fazer parte do DNA de muitas partes da África, corroendo as instituições, enfraquecendo o Estado de Direito e, é claro, impedindo o progresso econômico e social. A corrupção se manifesta de diversas formas, desde aqueles presentinhos para agilizar as coisas até o roubo descarado de dinheiro público em grande escala. Governos corruptos. Recentemente, alguns países têm enfrentado alguns casos de corrupção, entre eles, Nigéria, conhecida por escândalos relacionados ao setor de petróleo, com desvios de fundos públicos. África do Sul, envolvida em casos de corrupção política e empresarial, como o escândalo de State Capture. E Angola, que enfrentou acusações de corrupção envolvendo altos funcionários e a elite governante, principalmente no setor de petróleo. Para a África prosperar de verdade, é essencial cortar o mal pela raiz, combater a corrupção em todas as suas formas, promover uma governança justa e fortalecer as instituições. A fome na África é uma tragédia que poderia ser evitada, mas que afeta milhões de pessoas, principalmente as crianças, que são as que mais sofrem.
As causas da fome na África são complexas e estão todas interligadas, incluindo a pobreza, a desigualdade, os conflitos, a mudança climática e as práticas agrícolas inadequadas. A seca, as inundações e outras catástrofes naturais também podem piorar a insegurança alimentar, levando à fome e à desnutrição. Para acabar com a fome na África, seus governantes precisam arregaçar as mangas e investir em agricultura sustentável, melhorar a infraestrutura e promover a paz e a estabilidade política. A Organização das Nações Unidas, ONU, está presente na África desde o começo, com missões de paz, ajuda humanitária e programas de desenvolvimento. Mas, para falar a verdade, a ONU tem sido criticada por não conseguir lidar de forma eficaz com alguns dos desafios mais urgentes do continente, como conflitos, pobreza e violações de direitos humanos. A ONU é acusada de ser lenta para responder a crises e de falta de coordenação entre suas agências. Parece até a história do carro de bombeiro e a mangueira. Em alguns casos, as missões de paz da ONU têm sido criticadas por não protegerem os civis de atrocidades em massa. Para ser mais eficaz, a ONU precisa se reinventar, reformar suas estruturas, fortalecer sua capacidade de resposta a crises e garantir que suas ações sejam guiadas pelos princípios da imparcialidade, neutralidade e independência. O genocídio de Ruanda em 1994, no qual cerca de 800 mil pessoas foram mortas em apenas 100 dias, é um exemplo trágico da ineficácia da comunidade internacional em prevenir e responder a atrocidades em massa. A ONU, que estava presente em Ruanda na época, não conseguiu impedir o genocídio, mesmo com os avisos de que um massacre estava prestes a acontecer. A falta de vontade política, a burocracia e a relutância em intervir militarmente contribuíram para a inação da ONU durante o genocídio de Ruanda. O genocídio de Ruanda serve como um lembrete doloroso da importância da ação preventiva e da necessidade de uma resposta rápida e eficaz a crises humanitárias. Em 2022, o empresário Elon Musk, aquele que gosta de um foguete, causou polêmica ao afirmar que a ONU era ineficaz em lidar com a fome na África. Musk desafiou a ONU a apresentar um plano detalhado de como 6 bilhões de dólares, cerca de 2% de sua fortuna na época, poderiam acabar com a fome no mundo. A declaração de Musk gerou um debate acalorado sobre o papel da filantropia privada no combate à pobreza e à fome e também sobre a eficácia da ONU e de outras organizações internacionais. Independentemente das intenções de Musk, sua declaração jogou luz sobre a necessidade de soluções inovadoras e eficazes para combater a fome e a pobreza na África e no mundo. A África enfrenta desafios enormes, mas também tem um potencial gigante de crescimento e desenvolvimento, de se tornar, em algum dia, um dos principais motores da economia global no século XXI. Para isso acontecer, é preciso que os seus governantes deem as mãos para promover a boa governança e combater a corrupção, investir em educação e saúde, desenvolver infraestrutura e promover a diversificação econômica, a inovação tecnológica e o empreendedorismo. Para superar os legados do colonialismo, da pobreza, da fome, dos conflitos regionais e da desigualdade socioeconômicas, é preciso mais fiscalização nas áreas governamentais, incentivar o setor privado e se abrir menos às comunidades internacionais de exploração. E esse foi nosso vídeo de hoje, pessoal. Se gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Isso nos incentiva a sempre trazer novos vídeos e se ainda não é inscrito, inscreva-se para continuar recebendo nossos vídeos. Até mais!